Aí foi. Vê se aparece. Apareceu aí? E como é que tá o áudio aí? Dá pra ouvir? Tá falando. Ver se entra mais alguém na hora do almoço. Então, a primeira live do canal para falar um pouco sobre o primeiro pilar da aprendizagem. Então, o nosso canal está vindo com uma metodologia única, né? Não diria que é única, mas é própria, né? Existem metodologias similares baseadas na praticidade. Dá para ouvir, Gabriel? Tá baixo. Dá pra ouvir. O Dani falou que tá baixo aqui. Dá para ouvir de fone, tenta sem fone. E aí, como é que tá agora? Agora melhorou. Falou que melhorou. Tá bom. Tá. E se entra mais alguém? Bom, então é uma live rápida que vai ficar gravada aqui no canal, que é basicamente para falar sobre o primeiro pilar da aprendizagem. Pelo primeiro pilar da aprendizagem. Bota o fone, senão vai dar. Ver se vem mais alguém. Bom, então primeiro vamos começar falando sobre o que é a nossa companhia, o que é a Learn and Enjoy e sobretudo o porquê do nome, né? Learn and Enjoy, que em inglês é aprenda e aproveite, né? Para ter o prazer aprendendo. Então a Learn ela foi criada para desenvolver e para disseminar uma metodologia de aprendizado. Mas como assim a metodologia de aprendizado, André? Nosso objetivo não é que você aprenda um idioma específico. Não é chegar aqui e falar que através do nosso programa você vai aprender o inglês, o francês, russo, mandarim, ou seja lá o que for. É te transmitir uma metodologia que através dessa metodologia você vai desenvolver a capacidade cognitiva de aprender qualquer idioma, independentemente da cultura dele, independentemente das raízes desse idioma, independentemente do alfabeto que ele empregue, né? E a nossa metodologia ela é prática, ela é simples e ela é eficiente. Por que eu digo que ela é eficiente? Porque eu uso ela toda a minha vida, né? Conheço milhares de pessoas que aplicam a mesma metodologia, né? E assim, não tem segredo, não tem segredo. Vocês vão ver através dos conteúdos que a gente vai postar e sobretudo através do nosso curso que ela é simples, ela é objetiva, porém ela é eficaz, né? E conforme é divulgado o nosso produto, ele te leva do zero à fluência em qualquer língua que você escolher. Em qualquer língua que você escolher. E, como toda aprendizagem, a gente tem que nortear nossa prática, nortear o nosso estudo em algumas técnicas, algumas ferramentas para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, né? E entre essas ferramentas estão alguns pilares, que sem eles a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Mas André, pilar, como assim? É coisa de guru? Não é coisa de guru, é coisa testada. Tá? Então esses pilares eles se aplicam não somente ao estudo do idioma, mas eles se aplicam ao estudo de qualquer coisa. Seja você estudando para o vestibular, seja você, se você estiver estudando letras, se você estiver estudando programação, se você estiver estudando qualquer coisa. Esses pilares eles se aplicam para a assimilação cognitiva do conteúdo, da matéria, da informação, né? Então a Learn ela está trazendo essa proposta, né? O canal ele vai trazer muitas informações que vão facilitar a vida de muita gente. Se você já estiver estudando um idioma, você vai ver que o nosso conteúdo ele vai facilitar muito a sua vida, né? Se você ainda não está estudando idioma, mas você tem interesse em começar a aprender alguma língua, você vai ver que o nosso conteúdo ele vai abrir os seus olhos por onde você começar, né? Então, ele é nivelado para pessoas que têm zero conhecimento linguístico. Zero conhecimento linguístico.
E para começar o estudo de qualquer língua, a gente tem que pensar do princípio básico. Qual que é o princípio básico? A nossa língua máter. A nossa língua máter é aquela língua que nós falamos, que nós aprendemos a falar desde que nós somos, né, pequenininho, desde criança. Por exemplo, o português. Então lembra lá quando você era criança que você começou a falar, né, que o pessoal te ensinava a falar palavra, falava fala papai, fala mamãe, fala obrigado, sei lá. Esse é o princípio. Esse é o princípio. É o princípio do conhecimento real da língua. Então lembra, quando você era criança, primeiro você aprendeu a falar, primeiro você aprendeu palavras, primeiro você aprendeu vocabulário ou você aprendeu regras gramaticais? Eu conheço muita gente até hoje que sabe falar português 100%, mas não sabe regra gramatical, não sabe análise sintática, não sabe morfologia. Mas significa que ele não sabe falar o português? Ele é analfabeto por não saber isso? Não. É o que muitas escolas de idioma fazem. O que eles fazem? Primeiro eles querem te ensinar a técnica para depois te ensinar o conteúdo. E aí você nunca aprende. Ou você demora muito para aprender. Isso daí é uma estratégia utilizada para captar e prender o cliente. Então, quanto mais demora a formação, quanto mais demora o processo de aprendizagem, mais tempo aquele cliente vai ficar consumindo aquele produto. Certo? Quanto mais tempo ele fica consumindo aquele produto, é mais tempo pagando mensalidade, aumento do lucro. Então, tudo é estratégia. Não vou condenar ninguém, não vou condenar nenhuma rede de ensino, porém é isso que eles fazem. O que eu trago aqui nesse projeto? Não é nada de outro mundo, né? Mas com certeza é algo libertador. Libertador por quê? Porque ele abre o seu olho, ele te ensina uma metodologia que você vai conseguir aprender qualquer língua sozinho. Qualquer língua sozinho. Claro, não é comprando o nosso curso ou assistindo o nosso conteúdo que você vai aprender. Você tem que praticar, você tem que colocar em prática. Mas se você fizer isso, eu garanto que você vai conseguir chegar do zero à fluência em qualquer idioma que você quiser. Como que eu garanto isso? Porque eu mesmo pratico esse método. Eu falo 3 idiomas fora o português hoje, então eu falo inglês, falo francês, falo espanhol e estou estudando outros idiomas. Então eu estudo russo, né? Já estudei árabe durante o tempo da minha vida, parei por questão de prioridades, mas já estudei também. A metodologia se aplica para uma língua de alfabeto diferente, se aplica para uma língua de alfabeto diferente. Né? Então, o fato de nós termos raízes gramaticais diferentes não quer dizer que a metodologia vai ser diferente. O que vai ser diferente muitas vezes é onde você vai buscar o conteúdo para aprender. Né? É mais difícil de aprender uma língua de alfabeto diferente? É um pouco mais complexo. Por quê? Porque se você vai aprender inglês, então você já sabe mais ou menos como é o som das letras. Muitas letras têm um som parecido. Né? Você consegue ler as palavras, você consegue identificar os cognatos gramaticalmente de uma forma mais rápida. Se você vai estudar, por exemplo, russo, né, deixa eu pegar um macete meu, hoje em dia o idioma que eu estou estudando é o russo, né, então eu uso esse livro, né, o Russo Essencial, e daqui dá para ver que o alfabeto russo, não sei se dá para ver direito, mas o alfabeto russo ele é completamente diferente do português. A escrita é diferente, se escreve de uma maneira diferenciada, né? O árabe é a mesma coisa, o alfabeto árabe ele é diferente do alfabeto português, o árabe se escreve da direita para a esquerda. Né? E qual que é a dificuldade de estudar, por exemplo, o árabe? Você tem dialetos. E esses dialetos dificultam um pouco a nossa aprendizagem. Né? E aí a gente vai entrar em um assunto que eu vou falar mais para frente, que é a objetividade. A objetividade. Vitão entrou, Fael. Então vamos lá. Qual que é o primeiro pilar do aprendizado? Seja ele de idioma ou não. Então o primeiro pilar do aprendizado é a finalidade. Finalidade. Antes de você aprender qualquer coisa, e sobretudo um idioma, você tem que ter o quê? Noção da finalidade que você quer adquirir aquele conhecimento. A finalidade que você quer adquirir aquele conhecimento. Então,
Conhecimento linguístico ele é importante na nossa vida pessoal e profissional por diversos motivos. Pessoalmente, porque quando você adquire o conhecimento de um determinado idioma, você abre uma série de caminhos que você pode trilhar por conhecer aquela língua específica, seja na questão de viagens, seja no seu círculo social, seja na aquisição de conhecimentos. Então, por exemplo, o fato de eu aprender inglês me abriu portas para adquirir conhecimento em diversas fontes que, se eu não falasse, eu estaria limitado. Diversos livros que a tradução não condiz, diversos vídeos, filmes, documentários que a tradução não condiz ou que não existe, né? E, acima de tudo, aquele contato pessoal com pessoas de francofones ou de língua inglesa ou pessoas que não são naturalmente, como eu, anglofones, né? Francofone não, é anglofone, porém que falam inglês por ser a língua mais fodida no mundo. Então, o fato de eu ter esse conhecimento me abriu muitas portas. Profissionalmente, o fato de você falar outro idioma vai te abrir portas em inúmeros setores. Muitas empresas hoje em dia, de grande vulto, elas dão preferência para contratar funcionários que tenham conhecimento linguístico. Mesmo que não seja específico daquela área, o fato de você dominar um conhecimento linguístico já demonstra uma capacidade que vai te diferenciar dos outros candidatos concorrendo, por exemplo, a uma vaga de emprego. Então, por exemplo, nas Forças Armadas, nós temos a habilitação em idiomas. A habilitação em idiomas, ela acarreta o quê? Ela acarreta pontos na carteira, ela acarreta oportunidades de especialização dentro das forças, seja ela marinha, exército, aeronáutica. Então, é indubitável que a partir do momento que você domina um idioma, você vai adquirir, você vai expandir o seu leque de opções, seja pessoal ou profissionalmente. Né? Qual que é a desvantagem de você frequentar uma escola de idioma específica e aprender um idioma só? Porque muitas vezes você vai estudar durante muito tempo para aprender só aquela língua, e quando você quiser aprender outra, você vai ter que ir para outra escola ou na mesma escola para iniciar outro módulo, para conhecer outra língua e por aí vai. Através da nossa metodologia, você se livra disso. Como que você se livra? Porque você aprende a estudar. E o benefício é que você não aprende a estudar somente idiomas. Você aprende a estudar em geral. Claro que o conteúdo que a gente vai direcionar aqui, ele é afunilado para o estudo linguístico, para você desenvolver a capacidade linguística. Porém, você pode aplicar ele para diversas outras matérias. Eu faço isso na minha vida, conheço muita gente que faz isso e dá certo. Então, é uma técnica testada, uma metodologia eficiente. Então, acho que a gente já chegou no acordo geral aqui, que não há dúvidas da importância de você saber outro idioma na sua vida pessoal e profissional. Ah, mas eu trabalho no ramo comercial, no ramo de tecnologia da informação, e o que está em voga hoje em dia não é nem tanto inglês, é o mandarim. Através da metodologia que vocês ensinam na Learn and Enjoy, eu consigo utilizar, aplicar as técnicas para aprender o mandarim? Absolutamente. Os princípios são os mesmos. São os mesmos princípios utilizados para qualquer língua. A única coisa que vai diferenciar são as fontes de consulta. As fontes de consulta e os exercícios que você vai ter que fazer. Wesley, Otávio, Arthur. Então vamos lá. O primeiro pilar da aprendizagem. Para quem está chegando agora, nesse vídeo, nessa live, que vai ficar salvo no canal, a gente vai abordar um pouco sobre o primeiro pilar da aprendizagem. E qual que é esse pilar? Finalidade. Antes de você aprender um idioma, você tem que saber exatamente a finalidade pela qual você está aprendendo aquela língua ou aquele assunto em geral. Então, por exemplo, quando eu aprendi inglês,
E só por cima, eu nunca frequentei uma escola de idioma na minha vida. Falo 3 idiomas hoje, estou indo para o meu 4º idioma, russo, que é de um alfabeto diferente, e nunca frequentei uma escola de idiomas na minha vida. Nunca frequentei uma escola de idiomas. Então, quando eu estava aprendendo inglês, eu tinha uma noção muito específica do porquê que eu precisava aprender aquele idioma. Tirando essas noções superficiais, né? Porque é importante o mercado de trabalho. E tirando essas noções superficiais, eu tinha uma noção específica. Eu precisava aprender conteúdo que não existia em outra língua. Não tinha tradução para o português, né? Eu não conseguia achar aquele conteúdo em nenhum outro lugar. Então, a finalidade é essencial se você quiser aprender um idioma. A finalidade ela é essencial se você quiser aprender um idioma. Você tem que ter a objetividade de saber o porquê que eu vou aprender aquela língua. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer quando você vai iniciar o estudo de alguma coisa. Definir o seu objetivo. Saber por que você vai iniciar aquele objetivo. Isso daí vai nortear todo o seu aprendizado. Isso daí vai te dar um foco. Isso daí vai evitar que você divague no seu processo de aprendizagem. Isso daí vai acelerar o seu processo de assimilação. Então você tem um objetivo final. Você tem um porquê. Você tem um porquê de estar aprendendo aquela língua. Você sabe que você vai empregar aquele idioma de alguma forma. Você sabe a importância daquilo na sua vida. Você sabe o diferencial daquilo. Então, antes de você iniciar um estudo, você tem que saber a finalidade. Esse é o primeiro pilar do aprendizado e é essencial. Se você não sabe a finalidade pela qual você está realizando o seu estudo, você não vai assimilar aquele idioma. Ah, mas eu vou aprender porque é importante. Não, você tem que ter um objetivo específico. Vou aprender inglês porque é importante. Você quer aprender inglês? Às vezes você não quer aprender inglês. O que te interessa? Ah, o francês me interessa porque eu quero viajar, eu quero morar em Paris, na Bélgica, eu quero... Então vai aprender o francês. Vai aprender o francês, porque você sabe que aquilo vai ser importante, você quer fazer aquilo, vai ser agradável para você. E aí você vai ter uma facilidade muito maior de assimilação, ok? Então esse é o primeiro pilar da aprendizagem, é a finalidade. Através da finalidade, nós vamos começar a listar as ferramentas que vão nos ajudar a atingir o nosso objetivo. E qual que é o objetivo? É do zero à fluência. É sair do ponto zero a chegar à fluência. Não tem segredo. Não tem fórmula mágica, não tem regra chata, não tem nada demais. Não tem métodos com nome estranho ou algum guru falando aqui que você vai em 8 meses, você vai sair do zero. Não existe isso. Eu já vi, eu mesmo cheguei à fluência do francês em 2 meses. 2 meses eu fui do zero à fluência no francês. Fluência real, de conversar, de ler, de escrever. Claro que depois a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando a nossa gramática, nós vamos aperfeiçoando o nosso sotaque. Mas fluência não tem a ver com sotaque. Fluência tem a ver com compreensão, fala, leitura e escrita. Isso é fluência. Sotaque é detalhe. Então, eu fui porque rapidamente fui morar na França, fui trabalhar lá, e lá eu era obrigado a falar o idioma. É simples. É simples. E antes de ir para lá, eu já estudava esse idioma no Brasil. Por quê? Porque eu tinha uma finalidade. Eu sabia que em questão de 30, 20 dias eu estava embarcando no avião, ia desembarcar em Paris e ia começar uma vida naquele lugar. E o idioma daquele lugar é o francês. Então eu tinha um objetivo específico. Eu sabia por que eu tinha que aprender aquela língua, o objetivo, a importância dela na minha vida. E através daquilo eu pude nortear o meu aprendizado. Ok? Então a finalidade pela qual eu tinha que aprender o francês foi o que me levou do zero, realmente do zero, eu não sabia nada daquele idioma, à fluência. Ok? Do zero à fluência. E aí depois tem os outros 2 pilares do aprendizado. Que são quais?
curiosidade e constância. Curiosidade e constância. Então, se o primeiro pilar é a finalidade pela qual eu vou aprender, o segundo é a curiosidade. Você tem que ter a curiosidade de entrar na cultura daquele povo, entrar na cultura daquele idioma. Ok? Então, eu vou aprender espanhol, mas qual espanhol você vai aprender? É muito superficial. Você escolha um, porque nós estamos falando de línguas com dialeto, espanhol, árabe. Escolha uma cultura e cai para dentro. Você vai assistir séries, se você vai começar a ver jornal. Aí são as ferramentas que você vai utilizar para alcançar o seu objetivo. Ok? Mas você tem que ter a curiosidade de imergir naquela cultura. Porque é assim que acontece o processo de assimilação. É assim que você vai começar a assimilar. Porque o seu cérebro vai perceber que você está mandando mensagem para ele falando, ó, outra vibe, muda a frequência, muda a frequência, muda a frequência. Seu cérebro vai começar a fazer o quê? Sonhar em outro idioma. E aí você vai começar a fazer o quê? A pensar em outro idioma. Esse é o erro das pessoas, querer ficar traduzindo, querer ficar transmitindo da língua que ela quer aprender para a língua mater dela, e aí o seu cérebro nunca aprende, porque ele não está assimilando. Okay? Ele não está entendendo, ele não está fixando o significado das palavras, ou seja lá o que for. Ele só está realizando o processo de tradução. A mesma coisa, no Google Tradutor, eu escrevi ali, vai falar, eu esqueci tudo que estava escrito naquele outro idioma. Então, a curiosidade, ela é essencial. Curiosidade no quê? Na cultura. Porque se você não sabe a cultura, você não vai entender. Você não vai entender as gírias, você não vai entender o porquê que as pessoas falam de tal forma, você não vai entender o porquê do sotaque, você não vai entender o porquê do dialeto. Okay? Então, a curiosidade de entender aquela cultura, de imergir naquela cultura, é essencial se você quer aprender um idioma. No caso do inglês é mais fácil, porque o inglês é uma língua divulgada no mundo todo. O inglês ela é a língua que é a língua universal, né, que nós falamos. Agora, se você for, por exemplo, aprender russo, se você não tiver curiosidade de conhecer aquela cultura, você não vai aprender. É simples. Você pode saber a finalidade. Eu tenho a oportunidade de emprego de trabalhar na Rússia. Tudo bem. Você tem a finalidade, mas se você não tiver a curiosidade de entender aquela cultura, de tentar fazer parte, de se integrar naquela sociedade, você não vai aprender. E hoje em dia é muito mais fácil, porque nós temos a internet. Você consegue sair daqui e ir lá para Moscou virtualmente. Você consegue assistir jornal russo, você consegue assistir programas de televisão, você consegue escutar música, você consegue ter acesso à cultura de outro povo sem sair da sua casa, sentado no seu sofá. Isso daí é essencial. Então, coisa que antigamente a pessoa tinha que viajar, fazer um intercâmbio, hoje em dia a gente consegue fazer tudo da nossa casa. E o terceiro pilar é a constância. A constância. Então, se você sabe a finalidade pela qual você vai aprender um idioma, você tem a curiosidade de fazer parte daquele grupo cultural, você tem constância, seja a língua que for, você vai aprender. O que eu quero dizer com constância? Constância é tornar aquele idioma parte do seu dia a dia. Então, lembra quando eu falei no começo do vídeo, quando você era criança, quando você tinha 2, 3 anos, ninguém chegava para você e falava assim, olha, vem cá, conjuga esse verbo. Hoje você vai aprender o verbo falar. Eu falo, tu fala, repete. Não. Você aprendia o quê? Palavras. E como que você aprendia palavras? Escutando e repetindo. Escutando e repetindo. Escutando e repetindo. Ok? Então, geografia não tem nada a ver com conhecimento linguístico. Geografia não tem nada a ver com conhecimento linguístico. Ok? A gente tem pessoa que nasce lá na África, vem pro Brasil com 1, 2 anos de idade e cresce falando português melhor que muita gente. Né? O processo migratório prova isso. Então, geografia, origens, não tem nada a ver com aprendizado linguístico. Nada.
que tem a ver? Com repetição e constância. Repetição e constância. Então, se você escuta aquela língua, se você tem contato com aquele idioma todos os dias, o dia todo, inevitavelmente você vai aprender aquele idioma. E como que você pode fazer isso de uma forma eficaz? Claro que ter contato não é somente ficar escutando música o dia inteiro. Existem ferramentas. Existem ferramentas para fazer isso. E são essas ferramentas que nós disponibilizamos no nosso curso, do Zero à Fluência. Okay? São essas ferramentas que nós listamos e entregamos para você através da nossa metodologia. Através da nossa metodologia. Então, os 3 pilares do aprendizado são: primeiro, finalidade; segundo, a curiosidade; e terceiro, a constância. Se você tem esses 3, você consegue aprender qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. Seja idioma ou não. Seja idioma ou não. Se você sabe por que você está aprendendo aquilo, se você sabe, se você tem a curiosidade e se você tem a constância, você vai aprender. Um exemplo é concurso público. Então, eu fui concurseiro durante grande parte da minha vida. 80% dos meus amigos são concurseiros, são concursados, né? Sobretudo concursos para as Forças Armadas, que são concursos disputadíssimos, né? Extremamente difíceis. Como que uma pessoa estuda para o concurso? Quais são as matérias geralmente que caem? O mínimo: português, matemática, história, geografia e redação. No mínimo. O cara, depois que ele passa na prova, ele vai virar um físico? Ele vai virar um matemático? Ele vai virar um... Não. Ele estuda aquela matéria porque ele sabe que se ele não estudar, ele não vai passar na prova. Ele sabe a finalidade pela qual ele está estudando. Eu vou estudar, eu tenho que aprender matemática, porque se eu não aprender a matemática, eu não vou passar no concurso. Depois vem a curiosidade. Curiosidade do quê? De aprender sobre aquilo. Pô, André, então você está falando que o princípio que vocês ensinam para aprender um idioma se aplica em tudo? Se aplica em tudo. É uma metodologia que a gente direciona ela para o idioma. Mas uma vez que você aprende, você não desaprende. Você não desaprende. Eu passei numa prova 3 vezes, a prova da ESA, uma prova muito disputada, a Escola das Armas, e eu passei 3 vezes nessa prova. Passei realmente, não de ficar majorado, de ser aprovado, de ser chamado 3 vezes. Só através dessa metodologia, estudando sozinho. Né? Estudando sozinho. Então, eu aprendi 3 idiomas só através dessa metodologia. Estou indo para o meu 4º idioma, através dessa metodologia. Então, não há dúvidas que ela funciona. E outra coisa que não há dúvidas é da simplicidade. Simplicidade. Você não precisa comprar uma apostila, você não precisa fazer um intercâmbio. Claro que tudo isso facilita, mas você não precisa. São ferramentas que nós entregamos para você que te dão a autonomia de escolher aonde você vai tirar sua fonte de conteúdo. Nós te entregamos as ferramentas, nós te entregamos os macetes, nós te damos a experiência para facilitar a sua vida. A única coisa que você tem que fazer é aplicar o método e aprender. E como que você faz isso? Através dos 3 pilares: finalidade, curiosidade, constância. Com finalidade, curiosidade e constância, você aprende até a pilotar avião. Você aprende até a pilotar avião. No caso do concurso público, constância, o que era constância? Era estudar todo dia. Estudar todo dia. Esse negócio, descansa, eu preciso descansar. Não. Você pode mudar o assunto, mas estuda todo dia. Porque você tem que condicionar a sua mente a se acostumar com aquilo. É sem trégua. Você tem que acostumar a sua mente a se acostumar. Você tem que condicionar a sua mente a se acostumar com aquilo. Ok? É sem trégua. Qual que é a importância da objetividade no aprendizado linguístico? Então, existe uma coisa chamada paralisia. Paralisia, me fugiu o nome agora. Acho que é paralisia por indecisão. Paralisia por análise. Lembrei, paralisia por análise. Do que consiste a paralisia por análise? A paralisia por análise ela consiste basicamente quando você tem tantas opções que você não consegue escolher. Acho que isso é normal. Né?
Quem nunca se deparou com uma situação que pô, tem tanta opção que tu não consegue escolher nenhuma. Isso é normal, acontece na vida de todo mundo. A objetividade, ela é essencial no aprendizado linguístico. Por quê? Porque ela evita a paralisia por análise. Mas, pô, André, como que eu vou ter a paralisia por análise aprendendo inglês, por exemplo, que é o rame-rame de quem quer aprender uma língua, né? Inglês eu acho que é o idioma mais fácil do mundo de se aprender. Como que eu vou ter a paralisia por análise aprendendo um idioma tão fácil quanto o inglês? Simples. Começando com a fonte de conteúdo que você vai escolher. Se você não define as ferramentas que você vai utilizar, você vai ficar divagando. Por quê? Porque você não tem objetividade. Você não tem objetividade. Então, uma hora você vai buscar um conteúdo aqui, aí você compra uma apostila, aí você faz isso, aí você faz aquilo, você assiste um vídeo. Então, seja objetivo. Seja objetivo. Ok? Isso daí vai evitar que você fique paralisado sem saber para onde ir. Então, escolhe uma fonte de conteúdo e racha. Escolhe uma fonte de conteúdo e racha. Pô, André, mas o que você quer dizer com escolher uma fonte de conteúdo? É simples. De onde que você vai tirar o significado das suas palavras? Que dicionário que você vai usar? É isso que eu quero dizer com escolher uma fonte de conteúdo. Ok? Ah, eu vou ver uma videoaula sobre gramática. Cara, escolhe uma e racha. Escolhe uma e racha. E vai até o final. Se você vê que não serviu, você busca algo suplementar. Mas não fica devagando. Porque quando você começa a devagar, acontece que você não vai para lugar nenhum. Acontece muito também o quê? Ah, eu não sei qual idioma que eu vou aprender. Ah, vou aprender mandarim, vou aprender francês. Cara, qual que é o mais importante para você agora? Escolhe um e racha. Escolhe um e vai para cima. Objetividade. E através da objetividade a gente evita a paralisia por análise. Deixa eu ver a mensagem aqui. Quanto tempo já deu? Aqui, umas meia hora de transmissão. Se alguém tiver alguma dúvida aí, o espaço está aberto também para perguntas. Esse vídeo aqui é um vídeo rápido, né? É um vídeo mais de apresentação. É o primeiro conteúdo ao vivo aqui do nosso canal. E é para explicar mais ou menos, para dar um insight para vocês de como que a gente trabalha aqui na Learn and Enjoy. Falar um pouco sobre a nossa metodologia, sobre o que nós entregamos, que é simples, nós entregamos a base para você ir do zero à fluência em qualquer idioma. E nós fazemos isso através de ferramentas de estudo, nós fazemos isso através de macetes que você vai utilizar para aumentar a sua assimilação. E uma vez que você aprende o nosso método, você nunca mais vai desaprender. Consequentemente, você vai aplicar ele o resto da sua vida em diversas situações. Okay? Em diversas situações. Então vamos lá, para relembrar os 3 pilares da aprendizagem. Então, finalidade, curiosidade, constância. Okay? Vou aprender um idioma? Primeiro, por que eu vou aprender aquele idioma? Você tem que ter a finalidade bem clara na sua mente. Porque quando você tem a finalidade clara na sua mente, isso daí vai te facilitar, porque conforme você está aprendendo, você vai se ver aplicando aquele conhecimento. Você vai se ver aplicando aquele conhecimento. Então eu estou aprendendo inglês porque daqui a 2 meses eu vou fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos. Então você está se vendo lá no seu curso ou lá naquela sua viagem falando aquele idioma. Você está se vendo, sei lá, vou fazer uma viagem para Orlando. Você está se vendo falando fluentemente com as pessoas. Você está se vendo comprando um produto, falando fluentemente, entendendo o que o vendedor está falando para você, sem precisar ficar pedindo auxílio dos outros para traduzir. Ok? Você tem que ter a finalidade clara, porque isso vai nortear e vai facilitar muito o seu processo de aprendizagem. Porque ele vai ajudar você na segunda etapa, que é a curiosidade. Quando você sabe o porquê que você está aprendendo, isso deve facilitar você a buscar informações sobre aquele meio cultural. E terceiro, a constância. Okay? A constância ela é essencial quando você vai aprender um idioma. A constância ela é essencial. Mas
a constância, não aplicada da forma correta, não vai te levar a lugar nenhum. Né? Somente a consistência não significa nada. Eu posso ser consistente negativamente. Né? Então, a minha consistência é assistir filme dublado todo dia, ou filme legendado todo dia. Vai me levar aonde? Lugar nenhum. Okay? Então, a consistência ela tem que ser aplicada de forma correta. Você tem que ser consistente com bons hábitos. Você tem que ser consistente com hábitos eficazes, eficientes. E são esses hábitos, são essas ferramentas de aprendizado que nós entregamos no nosso curso, na nossa metodologia. É eficiência, é a consistência de uma maneira eficiente. Né? Somente ser constante, somente ser consistente não preenche o vácuo do processo de aprendizagem. Você tem que ser consistente com práticas eficientes. A mesma coisa, musculação. Eu sou consistente, eu vou para a academia todos os dias. Tá, mas você está treinando corretamente? Você está realizando os exercícios de forma... Né, você está realizando os exercícios separando os grupos musculares numa sequência correta? Você está realizando os exercícios com uma duração de esforço corretamente? Você está aplicando a tensão durante o tempo necessário naquele músculo para que você tenha rompimento de fibras e dessa forma você consiga obter a reconstrução muscular, a queima de calorias? Só ir para a academia não quer dizer nada. Tem muita gente que vai para a academia todos os dias e não obtém os resultados desejados. Tem muita gente que faz dieta todo dia e não obtém o resultado desejado. Então, somente a consistência não é o suficiente. Ok? Então, esse vídeo foi basicamente para isso, fazer uma introdução sobre o nosso canal, né? Fazer uma breve introdução sobre o nosso curso, né? Do zero à fluência em qualquer idioma. Nós vamos estar soltando vários conteúdos aqui durante a semana, todos os dias vai ter conteúdo novo, com macetes para você que está aprendendo uma nova língua, né? Seja por objetivo de fazer uma viagem, de aprender por curiosidade, ou porque você vai realizar um exame de habilitação, por exemplo, um TOEFL, um Cambridge, ou um exame da Aliança Francesa, ou seja lá qual for. Né? E com certeza as ferramentas que nós empregamos aqui com a nossa metodologia, elas vão ser de extrema valia para que você aprenda a língua que você deseja. Você vai ver que depois que você aprende e aplica o método, você nunca mais desaprende. E através desse método você vai conseguir aprender qualquer idioma, quiçá qualquer coisa na sua vida. É muito louco, porque o nosso cérebro ele trabalha com a assimilação da mesma forma, seja para eu aprender a programar o computador, seja para eu aprender a dirigir um carro, ou seja para eu aprender a falar uma língua. Eu posso ter habilitação, se eu não dirijo todo dia, eu não vou ser um bom motorista. Eu não vou ser um bom motorista, eu tenho que dirigir todos os dias para aprender a dirigir de fato. Né? O fato de eu pagar 300, 400 reais por mês para uma escola de idioma para me ensinar a conjugar verbo não significa que eu vou ficar fluente. Você está gastando seu tempo e você está gastando seu dinheiro. Okay? O que te leva à fluência no idioma não é o fato de você saber conjugar o verbo to be ou não. O que te leva à fluência no idioma é você saber o porquê você vai aprender aquele idioma, é você ter a curiosidade de entrar naquela cultura, saber emergir culturalmente com aquele povo e ter a consistência de eficientemente praticar aquele idioma durante o seu dia, sem cessar. É isso que nós entregamos. Nós entregamos as ferramentas para que você consiga sair do zero à fluência em qualquer idioma, e depois que você aprende o método, você leva de bônus o quê? Uma metodologia de aprendizado para a sua vida toda, que você vai usar no concurso público, você vai usar na sua faculdade, você vai usar na sua vida, ok? Você vai usar para sempre. Uma vez que você aprende, você não desaprende. Então é isso, vou encerrar a live, ela foi bem breve, tentei ser o mais objetivo possível, vai ficar aqui salvo no canal, e agradeço a todos que participaram, né? E nós vamos estar soltando conteúdos aí o resto da semana, né? Vamos estar lançando o nosso curso sexta-feira, então sexta-feira vai ter um lançamento do nosso curso. Se você quer se inteirar mais, quer saber quais são essas ferramentas e
quer saber a miúda como que é essa nossa metodologia que te ensina não somente a aprender uma língua, mas a aprender a estudar o resto da sua vida, não fique de fora. Sexta-feira a gente vai estar fazendo um aulão live também, sexta-feira à noite, né? E após essa aula a gente vai estar abrindo o nosso carrinho para que você possa estar se inscrevendo no nosso curso. Então agradeço a atenção de todos. Boa tarde.